Então vamos seguir. Vocês devem estar vendo que preencher dados na tabela não é muito legal. Para isso o Axis tem os formulários. Então vamos começar a trabalhar com os formulários. Pode ser o formulário aqui de cliente mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vou fechar por enquanto as relações, beleza, vou deixar elas salvas. E aqui posso até deixar a tabela de clientes abertas, não tem problema. Vem aqui em criar e vem na opção de formulário. Quando você clica em formulário, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é gerar esse formulário com base na tabela que você tem selecionada. Nesse caso eu tinha a única tabela selecionada, era de clientes. Então ele já verificou que lá eu tenho o campo código de clientes, nome, telefone, código do produto e CPF. E os registros que eu tenho lá também já vêm para os formulários. E aqui embaixo, então, eu consigo passar essas informações. Ok, consigo também solicitar novo registro e personalizar esse meu formulário. A primeira coisa é o seguinte, este modo é um modo que te permite fazer algumas configurações e ajustes. Então, por exemplo, eu posso aqui dar um duplo clique sobre um rótulo, em vez de deixar código cliente, eu deixo somente código. Perfeito? Ou escrevo da forma correta, porque ele pega o rótulo que está na tabela, código do cliente. Perfeito? Nome, aqui eu poderia colocar nome do cliente, telefone e etc. Código produto, vou dar um duplo clique e vou colocar certo, ó, código do produto. Ou em vez de ser código do produto, eu poderia escrever aqui, ó, produto comprado, né, e fazer depois uma associação através de uma caixa de combinação. Então, tudo isso aqui é possível fazer utilizando o formulário. Ok, agora eu quero mexer na parte visual, sem problemas. Você seleciona os campos pressionando Ctrl para selecionar mais de um, e aqui você tem a estrutura dele no design, onde você consegue trabalhar algumas opções relacionadas a fontes, algumas outras opções relacionadas a cores aqui, né, do seu projeto. Você consegue aqui ter mais opções dentro de formato também, onde eu consigo deixar em negrito, itálico, né? Posso aqui criar e aplicar uma cor qualquer para esses meus objetos, ó. Perfeito. E assim você vai então alterando e estruturando de acordo aí com o que você achar conveniente. Posso aplicar uma cor de fundo para essa área. Então vou colocar uma cor de fundo aqui bem clarinha, né, para essas áreas. Poderia selecionar aqui todas as caixas de formulário e fazer a mesma coisa, aplicar uma cor também de fundo para essas caixas, ó. Perfeito? Poderia então montar uma estrutura aqui de alinhamento para elas, ó. Ficaria horrível aqui no meio, né? Mas é só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês do que vocês podem fazer com os formulários. Poderia selecionar o fundo desse formulário, aplicar também aqui uma cor no fundo dele, né? Já mudando drasticamente aí a estrutura desse formulário. Poderia então aplicar aqui alguns outros recursos, como imagem de fundo, e inserir uma imagem no fundo dele. Aqui, se eu quiser mexer no tamanho dessas áreas, desses objetos, é mais interessante que eu venha com o botão direito e utilize o modo formulário. Utilizando aqui o modo formulário, né, você vai ter então somente a estrutura desse formulário. Perdão, na verdade aqui é o modo onde eu somente visualizo o meu formulário, né, não tem como eu editar. O modo de edição vai ser o modo de exibição desse layout. Então, se você vier aqui no modo de exibição, é o modo que nós estávamos no modo de edição dele. Perfeito. Se eu vier aqui no terceiro modo, que é o modo de design, aí ele abre a estrutura de design dele para que eu mexa nessa questão, por exemplo, de tamanho das áreas. Então, poderia selecionar esse meu campo e diminuir, ó. Perfeito. Todos eles, então, ficariam aqui um pouco menor, né? Eu tenho aqui uma régua acima também, onde eu consigo me basear e consigo fazer algumas edições. Por exemplo, aqui acima está escrito clientes, ó. Posso colocar formulário de clientes, ok? Se não tiver satisfeito aqui, você pode selecionar o conteúdo, aplicar um negrito, um itálico e já dá uma diferenciada interessante nele. Então, o modo design é onde eu mexo no tamanho e na parte estrutural dele. Eu posso até vir aqui fora e redimensionar a área do meu formulário, deixando ela um pouco menor. O modo de exibição de layout, ele me permite fazer algumas configurações. Então eu posso aqui colocar um negrito, trocar fonte, colocar cor, né? Também mudar textos. E o modo de execução é o modo de formulário, onde eu não consigo fazer nenhuma alteração, só vou então visualizar os meus objetos aqui com base em formulários. Vou poder inserir um novo registro clicando aqui abaixo na parte inferior, ó, em novo registro, né? E aí então consigo colocar as informações aqui, ó. Perfeito. Ó. Maravilha, então consigo então ter um novo registro aí já inserido, né? Vou voltar aqui, ó,
Ele está falando não é possível adicionar ou alterar, pois é necessário que eles tenham um registro relacionado a tabela de produtos. Então aqui agora ele já me obriga a colocar um produto relacionado. Vou colocar o código 1, por exemplo, que é o código de um produto. Se eu tentar novamente, ó, ele vai falar que tem um registro relacionado com a tabela de produtos. Ah, então provavelmente eu não tenho nela o código 1. Se eu vier com o botão direito e abrir ele aqui, vamos abrir ele no modo de exibição de folha de dados, realmente eu não tenho o produto 1. Então posso utilizar lá uma relação do produto 2, 3 ou 5. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 e dar Enter, perfeito. Ele vai então inserir esse registro para mim. Ó. Neste caso, ele já me obriga, como eu fiz um relacionamento, todo cliente novo que eu colocar, eu tenho que colocar qual produto está relacionado a ele.